amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon, pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, em ambas, TV AltV e TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp, 974012235 e um telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria que é possível entre o Gente que Fala e o movimento do Ministério Público Democrático. E quem tornou possível esta parceria está conosco hoje, promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, Dr. Liviano. Prazer estar aqui com vocês, Zancopé, com o Dávio, com a Ana Paula, e na nossa jornada aí de transmitir informações às pessoas, tornar as coisas do direito e da justiça mais simples, mais fáceis, mais próximas, né? O movimento do Ministério Público Democrático tem extrema alegria em manter viva essa parceria, que ela possa se manter por longo tempo. Mas o senhor não parou apenas no movimento do Ministério Público Democrático. Atualmente o senhor está com o Instituto Não Aceito Corrupção presidindo, Não Aceito Corrupção. Como o próprio nome diz, movimento, a gente tem que sempre ficar em movimento, não é, Zancopé? Ótimo. Então nós do movimento do Ministério Público Democrático nunca paramos. Temos que nos movimentar. E o Instituto, de uma certa maneira, pode dizer que ele é uma derivação, é uma frutificação do trabalho do MPD, porque o MPD sempre se dedicou ao combate à corrupção, né? Então, desde o ano passado, nós estamos à frente do Instituto Não Aceito Corrupção, que é uma associação que se dedica ao enfrentamento da corrupção na ótica da impunidade e da cultura de corrupção, visando produzir conhecimento estruturado, políticas públicas, mobilização da sociedade e educação contra a corrupção, né? Infelizmente, o problema que mais angustia o brasileiro hoje, né? Sim. E os motivos para isso estão todos os dias aí nas páginas dos jornais e na pauta do Gente que Fala, né? Sem dúvida. Doutora Ana Paula Siqueira, prazer tê-la aqui, doutora Ana Paula. Prazer é todo meu, muito obrigada, Zancopé, Dávio, doutor Roberto. Agora é um momento de diálogo e debate, e essa abertura que o movimento do Ministério Público Democrático traz para a sociedade é justamente a inclusão do direito. Para quê? Para que as pessoas saibam que o direito não está longe delas e pode ser falado de uma forma palatável, né? Dr. Dávio Zarzana Júnior, prazer tê-lo aqui, doutor Dávio. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, doutor Roberto, doutora Ana Paula, boa tarde também a todos os ouvintes. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e temos hoje realmente uma pauta que vai ferver. Olha, o Ministério Público Federal apresentou ontem denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o acusa de ser comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras. O Ministério Público Federal imputa a Lula 7 atos de corrupção passiva, 64 de lavagem de dinheiro, além de responsabilizá-lo por todos os pagamentos de propina feito pela OAS a ex-diretores da Petrobras. A defesa do ex-presidente critica a acusação do Ministério Público Federal por ser baseada em indícios e não apresentar provas. Doutora Ana Paula, doutor Dávio, doutor Liviano, eu como jornalista pergunto, e agora? Acho que a população toda faz esta pergunta, porque imaginava-se que quando houvesse alguma coisa com o Lula, ele já teria voz de prisão a ele. O que pode? Bom, a questão da prisão, sempre é bom lembrar que a prisão é uma pena, né? Prender alguém antes da condenação é algo que se justifica em situações excepcionais e tem que se verificar caso a caso. O que eu quero dizer é que não é automático. Alguém ser acusado não significa que essa pessoa acusada necessariamente será presa. Esse é um primeiro esclarecimento necessário. Em segundo lugar, quando a própria notícia traz que a defesa do ex-presidente critica a acusação por ser baseada em indícios e não apresentar provas, é bom lembrar também que para o oferecimento de uma denúncia criminal
bastam indícios de autoria, elementos da materialidade. As provas, elas são apresentadas durante a instrução processual, né? No momento da denúncia, basta que se disponha destes elementos, os elementos necessários para se dizer que a suspeita é razoável, que a acusação é admissível. E é bom lembrar também que nesse momento processual, se o juiz tem dúvida, na dúvida ele deve receber a acusação. Neste momento, a dúvida é em prol da sociedade. Lá na frente, quando o juiz julga o mérito da acusação, se há dúvida, a dúvida beneficia o acusado. Mas ontem a defesa do presidente Lula dizia: não há provas, estão acusando Lula, mas não há provas. Então, quem é leigo, eu não sou operador do direito, como a gente já conversou. Você já viu advogados de defesa num momento como esse dizerem que há muitas provas? Seria estranho. Inclusive, o Lula seria considerado indefeso. Isso seria uma violação do Código de Ética. Trocar o advogado dele. Seria uma violação do Código de Ética. Se os advogados dissessem diferente, nós estaríamos diante de uma situação perplexa. Portanto, os advogados cumprem o papel que lhes cabe. Aliás, no sistema brasileiro, as pessoas que são acusadas, elas não têm o direito de dispor da defesa. A defesa, o exercício da ampla defesa, ele é obrigatório, é indisponível. Não é como os Estados Unidos, que o acusado, ele mesmo pode fazer a autodefesa, mesmo que não seja advogado. No Brasil é nulo o processo. Portanto, o exercício da ampla defesa, ele é absolutamente fundamental, necessário para a validade do processo. Então, os advogados cumprem o papel deles, o Ministério Público, que não tem qualquer elemento contra A, B ou C, faz seu trabalho profissional e técnico, isso é levado à justiça, a justiça vai examinar as provas perante o contraditório, né? O Ministério Público participa, a defesa participa, as provas são examinadas e ao final a justiça examina. É bom lembrar que as decisões do juiz Sérgio Moro, que está examinando o caso Lava Jato, 97% delas têm sido confirmadas pelo sistema de justiça brasileiro. E é bom lembrar que dentro desse sistema de justiça, nós temos 8 ministros do Supremo que foram nomeados por Lula e Dilma. Portanto, o argumento do complô fica difícil de ter plausibilidade se 97% das decisões são confirmadas. Né? Porque se você quisesse falar algo de um indivíduo que julga, mas eu estou falando do sistema do piramidal das instâncias superiores, portanto fica difícil sustentar isso, que há um grande complô, que há uma perseguição, que há injustiça. Nós estamos aqui dentro do Estado Democrático de Direito, as provas estão, os elementos são apresentados, a acusação está apresentada, o Ministério Público ontem prestou contas à sociedade, porque o princípio que norteia a atuação da justiça e da administração pública é o princípio da publicidade. Então, o Ministério Público prestou contas à sociedade, os advogados fizeram os comentários que achavam que deveriam fazer, né? E o processo vai se desenvolver e, ao final, o juiz vai examinar o mérito e vai condenar ou vai absolver. Doutor Davi, doutora Ana Paula. Eu gostaria apenas de comentar o seguinte. Eu assisti ontem uma parte da apresentação feita pelo Ministério Público. Foi uma apresentação demorada e foram apresentados esses indícios, e além dos indícios, muitas provas foram comentadas, inclusive com referência ao triplex, não é isto? Documentos que, vários documentos inclusive de transporte de objetos, confirmação por pessoas que doavam dinheiro, uma série de irregularidades, eram mencionados os documentos respectivos que estavam sendo reunidos para fundamentar a denúncia. Quando vem o advogado que está fazendo o seu papel, o advogado do Lula, para justamente dizer que não há provas, essa dúvida que surge no leigo, que é uma dúvida também geral, é a seguinte: bom, mas parece que ele não está exercendo o papel de advogado. Ele está tentando, junto com o pessoal que acredita no Lula, repetir uma espécie de mantra. Não há provas, para ver se pega. Essa que a pessoa vê aquilo e fala assim: bom, mas ele não é que um advogado está ajudando a tentar livrar a pele de uma pessoa que efetivamente é inocente. Não, parece que é um mantra que tenta ser repetido, acompanhando o mesmo mantra
que o José Eduardo Cardoso fazia com relação a Dilma antes, acompanhando o mesmo mantra que outras pessoas estavam fazendo, de que não aprovas, é golpe, e a mesma, como tem hoje na mídia, na internet, estão dizendo que é um golpe continuado, que o Lula mandou imprimir uma coisa para distribuir para todas no mundo inteiro, para empresas de jornalismo do mundo inteiro, para dizer que estão tentando pegar o Lula de algum jeito, né? E você depois se recorda da frase que o Lula disse: não há uma pessoa nesse país que seja mais santa do que eu, mais honesta do que eu. Mas se não há uma pessoa no Brasil que seja mais honesta do que o Lula, depois de tudo que a gente já viveu até o presente momento, nós damos o quê? Acho que mais um ano ou 2 de vida para o Brasil entrar em implosão definitiva, porque realmente não há ninguém honesto no Brasil, se ele é o mais santo. Tá? E só para terminar, então, que eu queria... só uma pergunta para o Dr. Roberto. São 64 acusações de lavagem de dinheiro. A minha dúvida é se cada hipótese individual de lavagem de dinheiro tem a sua pena específica. E aí, no caso, a somatória ultrapassaria facilmente aqueles 30 anos mínimos ou de condenação. Não sei se mudou alguma coisa nesse sentido. Essa é uma questão bem técnica, Dávio, que é a questão do concurso de crimes, né? Exatamente. Nós temos o concurso material, o concurso formal. Se entender que essas condutas, elas derivaram de vontades autônomas, de vontades independentes, as penas são somadas. Se entender que isso tudo deriva de um único elemento de vontade, aí você entende que pode ter havido um concurso formal de crimes com acréscimo e infração. Esse é o princípio do concurso de crimes, que isso vai ser valorado ao longo da instrução. Mas eu achei muito interessante o seu comentário, só para terminar que eu vou falar sobre isso, porque essa questão, estão querendo produzir, é uma perseguição, é um golpe contínuo. Isso é um direito de esperneio, não é? Que as pessoas acusadas têm direito. Agora eu vejo uma questão importante que pode ser lida nesta acusação. Cada vez mais a ideia da igualdade de todos perante a lei, ela vai ganhando concretude. Isso é algo que no Brasil sempre se viu como uma fantasia, uma utopia, né? Gente poderosa está sendo alcançada pela lei. Gente que se considerava absolutamente blindada, intocável, não é mais intocável, né? As pessoas são alcançadas pela lei e acho que é um momento bastante propício para discutir e abolir o foro privilegiado e rever toda a cultura de privilégios. Porque o que está contido nesse discurso que o Dávio menciona é: eu fui presidente, eu sou diferente, a lei não chega até mim. Né? E qualquer que seja o presidente. É importante que se diga que a corrupção brasileira ela é democrática. Ela não está restrita a um único partido. Né? Nós temos casos de corrupção envolvendo pessoas de vários partidos. Agora é natural, se você tem um grupo político que está há 13 anos no poder, você vai focar os fatos deste grupo. Né? É natural. Né? Quando você tem outros grupos em outras instâncias de poder, governo de estado, prefeitura, você vai verificar isso. Agora, isso é muito importante. Ninguém está acima da lei. E nós precisamos rever o foro privilegiado, que não se justifica mais você ter dezenas de milhares de pessoas que têm tratamento privilegiado. Nem juiz e promotores. Não se justifica o juiz e promotor ter um tratamento privilegiado na justiça. O prefeito municipal, Borá, trabalhei lá em Paraguaçu Paulista, Borá é um município que tem 3.000 habitantes. E o prefeito de Borá tem foro privilegiado. Ele só pode ser processado criminalmente no Tribunal de Justiça. Por quê? O juiz da comarca, juiz de primeiro grau, não tem condições de julgar. Sérgio Moro é juiz de primeiro grau. Seria um homem medroso? Ana Paula. O meu único comentário é que eu preciso exercer o meu ânimo esperneante aqui, é que a população precisa entender que existe uma diferença, tá, entre o réu, o acusado, e a figura do advogado. O que muito se vê, muitos comentários que se vêem em redes sociais é falando, é bandido que defende bandido.
E isso é uma coisa extremamente equivocada. Então, muitas vezes nós produzimos comentários jurídicos a respeito de alguma prova, né? Às vezes você não está tomando partido de absolutamente ninguém, só não existe realmente prova material, o direito não admite o achismo, né? E aí vem aquele bombardeio, né, dos comentaristas, né? Porque hoje, para você ser um jurista, basta você ter uma conta no Facebook, né? Você já está quase equiparado a um ministro do Supremo. Então, e as pessoas vão colocar, né? Consultar Dr. Google. Dr. Google, exatamente, né? Já tudo. Livre docente, sabe, né? Sabe tudo sobre direito constitucional, saúde, tudo. Exatamente. Escala a seleção brasileira de futebol. E os advogados acabam sendo bombardeados por exercer o quê? A sua profissão. Então, todo profissional, todo advogado tem a liberdade de escolher os seus clientes, tá? Esse é um ponto fundamental. E a partir do momento que ele escolhe esse cliente, ele tem o dever, né? O próprio Estatuto da Ordem fala que esse advogado tem o dever de realizar a melhor defesa possível e tomar todas as medidas jurídicas para defender o cliente, ele pagando ou ele atuando pro bono, tá? Então era só isso que eu queria falar, de não confundir a figura do advogado, do defensor, com a figura do acusado. Doutora Ana Paula, doutor Dávio, doutor Liviano, grupo de juristas formado por Celso Bandeira de Mello e Fábio Conder Comparado protocolou nesta semana no Senado 2 pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes do STF, afirmando que Gilmar se mostra extremamente leniente em casos de interesse do PSDB e seus filiados e extremamente rigoroso no julgamento de casos de interesse do Partido dos Trabalhadores, não escondendo sua simpatia por aqueles e sua ojeriza por estes. Doutor Dávio. Bom, um comentário que se faz também rápido sobre esse assunto é o seguinte: eu fui aluno do professor Celso Bandeira de Mello. Ninguém nega que seja uma autoridade no direito administrativo. Eu tenho a informação também sobre a excelência técnica, que se diga, do Fábio Conder Comparato, né, os doutores. Mas quando você faz uma pesquisa um pouco maior sobre as pessoas que entraram com esse tipo de pedido, chegando especificamente na pessoa do Sr. Fábio Conder Comparato, que eu não conheço pessoalmente, você vê que, na verdade, ele tem por dizer assim, uma intimidade com o Partido dos Trabalhadores, tá? Vamos dizer assim, uma atração, para dizer assim de uma forma elegante. Esse pedido é um pouco estranho quando você se pergunta o seguinte: bom, o ministro Dias Toffoli nunca agiu nem agirá por partidarismo? O ministro Ricardo Lewandowski, ao utilizar a sua interpretação quanto à dupla votação na questão do impeachment da Dilma, não havia nenhum resquício de partidarismo ali? Então são questões que se colocam, independentemente da resposta que vai se dar sobre isso. Mas é curioso que se faça esse pedido, na minha opinião, para dizer que este específico ministro tem partidarismo, enquanto que os outros demais não receberam a mesma petição porque foram favoráveis em algum outro momento ao PT. Então, para mim, pelo menos pessoalmente, não faz muito sentido isso. É possível que se peça impeachment de um juiz do Supremo? O que me causa estranheza é isso, né? Impeachment, de repente, vira a palavra da moda, né? Então vamos... É bem colocado, Zancopé. O impeachment, ele é uma situação excepcional. Né? Sim. É óbvio que não é confortável e maravilhoso para o Brasil termos tido um mandatário do povo, que foi eleito pelo voto, retirado do poder através do impeachment. Ninguém vai ficar feliz por isso, porque isso não é uma coisa boa, não é uma coisa agradável, mas muitas vezes são situações em que você tem as circunstâncias, os elementos, e é algo que, seguido o devido processo legal, que é o que aconteceu, inclusive o Supremo examinou isso, e repito, dos 11, 8 foram escolhidos por esse grupo político,
que foi afastado do poder, né? Então houve um exame de regularidade e o Supremo disse que foi regular. Agora, a ideia em si de nós termos impeachment de um ministro do Supremo é uma ideia absolutamente normal e razoável, porque quem detém poder precisa ser controlado, né? O que isso acende, a meu ver, a luz que se acende a partir desta notícia é a seguinte: eu acho que nós temos uma situação de uma certa distorção, de excesso de poder concentrado nas mãos do presidente. Por quê? Porque o presidente ele detém o poder político da escolha do ministro e essa escolha é vitalícia. E isso me parece que não é saudável para o país, né? E nós precisamos criar mecanismos para evitar o enraizamento no poder, né? Me parece que seria bastante plausível nós intensificarmos a discussão no sentido de termos mandato dos ministros do Supremo. É razoável que o ministro permaneça lá 10 anos e que depois você mude esta composição. Além de ser razoável, me parece também que outros segmentos da sociedade participem da escolha, né? Porque você tem uma espécie de caixa de Pandora, uma caixa preta, de repente o presidente abre e, como aquela fumaça branca do Vaticano, quando se escolhe o Papa, e de repente está feita a escolha, né? Não se sabe de onde veio, por que veio, como veio. Ou seja, se houvesse mecanismos para ouvir as diversas carreiras, para ouvir a magistratura, para ouvir a advocacia, para ouvir o Ministério Público, a Defensoria, para indicarem nomes, né? Essas instituições indicam nomes e o presidente recebe uma lista de nomes e a partir desta lista de nomes chancelados, ele escolhe, né? E podíamos fazer uma alternância, o presidente, o Senado, a Câmara. Eu acho que nós precisamos desconcentrar poder, esse é que é o problema, né? Essa forma de escolha dos ministros não é boa, essa eternidade do exercício da função não é boa, nem no Supremo, nem no STJ, nem no Tribunal de Contas da União, nem no Tribunal de Contas dos Estados, né? Isso não é saudável. Não vou entrar no mérito aqui, a escolha é política, né? E nós vemos ministros que acabam assumindo posições que têm colorido político. Eu acho que o juiz precisa ter prudência para preservar a imparcialidade, que é imprescindível para o exercício da sua função, né? Se o juiz fala demais, né, eu não estou dizendo que ele tem que ser mudo, né? Mas ele tem que ter muito cuidado ao emitir juízos de valor sobre situações a respeito das quais ele pode ter que se pronunciar e julgar. Como é que ele vai ter a imparcialidade necessária se ele já fez um juízo de valor a priori? Ele já expressou a opinião dele, vamos simplificar dessa forma. Complicado. Doutora Ana Paula. Salvo melhor juízo, acho que o Brasil já teve um caso de impeachment de ministro do Supremo, que foi o Barata Ribeiro, né? Que no caso era médico. Então, imagine, né? Porque a própria Constituição fala notório saber jurídico, né? Então, até aí você pode colocar um médico, obviamente, sem desprestigiar a medicina, né? Mas a área dele exatamente está ligada à área da saúde. No sistema da época você podia ser ministro, O Tribunal de Contas de São Paulo tem engenheiro, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, acho que a intimidade, né? E até o direito é uma ciência e precisa de técnicas, né? Então, esse acho que era mais um ponto que poderia se trazer à luz, né? Não só esse, e quem vai julgar esse notório, né? É notório com base em quê? Você precisa ter um mestrado, um doutorado, uma livre docência. Vários livros publicados. Livros publicados. O que é esta notoriedade? Ou basta você sair no jornal uma vez? Essa é a grande discussão. Tomar decisões por fatiamentos novos, né? Criar novos fatiamentos. Né? Como toda quinta-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Olha, já vou perguntar para você um termo bastante comum hoje em dia, estresse. O que é estresse? Então, Zancopé, quando se fala em estresse, fala-se de um conjunto de ajustes físicos e mentais necessários para otimizar a performance corporal e cerebral em momentos mais complicados da vida. Parece algo bom, não é? O problema não é o estresse em si, mas a frequência e a intensidade com que acionamos esse sistema alternativo de funcionamento.
Quando ficamos estressados, geramos uma cascata de alterações metabólicas, priorizando a resolução de determinado problema em detrimento de outros. Gisele, e o que estresse pode causar no indivíduo, Gisele? O estresse agudo leva a um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Com isso, o sangue circula mais rápido e os músculos conseguem desenvolver uma performance melhor. As pupilas se dilatam, mostrando uma visão global com baixa percepção de detalhes e nitidez. O cérebro fica à flor da pele e reduz o limiar de decisão. O foco no problema distorce a percepção do que não está em jogo naquele momento. A pessoa fica menos sensível às mudanças ambientais e a sinais do próprio corpo, sente menos dor, vontade de ir ao banheiro e etc. Existe uma grande liberação de adrenalina e cortisol no sangue. É um sistema, Zancopé, que nasceu para ser acionado apenas de vez em quando. Mas, Gisele, existe um momento em que se pode perceber que o estresse se torna crônico? Fica fácil perceber que o estresse não é um evento sustentável. Na sua forma reacional, intermitente e infrequente, ele é saudável. Mais que isso, ele é o colorido da vida, o tempero que nos permite engolir nossa tediosa existência. Um toque de vermelho no fundo sem graça da rotina e do tédio em que nos enfiamos às vezes. Agora, na sua forma crônica, intensa ou muito frequente, ele vira um veneno. O estresse arrastado e desmedido lesa o corpo e mina as relações interpessoais, derruba a imunidade, piora completamente o perfil cardiovascular, agravando o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, descontrola o peso para mais ou para menos, altera a função gastrointestinal, atrapalha o sono, o humor e a performance sexual. Gisele, eu vou acrescentar, qual é a consequência disso, é melhor? Olha, sob o ponto de vista neurológico, viver mergulhado no estresse significa perder os detalhes, dar respostas aceleradas e imperfeitas às perguntas que a vida nos impõe. Estressados, percebemos menos, o outro, não enxergamos alternativas sutis. Somos inábeis e nada criativos. Ficamos mais irritados, impacientes. Viver estressado é derrubar o saleiro na salada. Cobrir de vermelho uma paisagem que deveria ser rica em detalhes e sutileza. O cérebro estressado não dá conta de um rendimento refinado, diferenciado, em alto padrão. O raciocínio fica mais reflexo, ocorrem erros de julgamento e a tomada de decisão fica comprometida. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Vamos ao intervalo, Gente que Fala retornará em instantes. Você está conosco no Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje o promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano, atualmente o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. A advogada doutora Ana Paula Siqueira, especialista em bullying, o advogado previdenciário Dr. Dávio Zarzana Júnior. Dr. Liviano, Jaime do Jardim Bom Filhole está mandando um abraço ao senhor. Outro abraço, Jaime, ouvinte fiel do Gente que Fala. E ele está sugerindo que o Ministério Público, junto com uma força-tarefa, alugue um espaço em um hotel em rede nacional e destine. É comum que o Ministério Público, junto com uma força-tarefa, alugue um espaço em um hotel para, em rede nacional, destilar acusações contra alguém? Essa é uma pergunta. Eu tinha visto de forma diferente aqui. Desculpa, Jaime. Não, a sua pergunta é boa, Jaime, é importante, e o que com certeza inspirou a atitude do Ministério Público é de prestar contas à sociedade, né? Qual que é a forma de prestar contas? Eu não me sinto confortável para fazer um julgamento, se a prestação de contas precisa ser mais ou menos comedida. Eu posso ter a minha visão, mas não me parece ético fazer o julgamento do que um outro colega está fazendo. Agora, tenho certeza que quem assistiu
a essa apresentação sabe que o que inspirou aquilo ali foi o objetivo de dar publicidade, de tornar claros os elementos colocados ali, porque afinal de contas o objeto da acusação é uma denúncia criminal contra um ex-presidente da República, né? Então o país obviamente quer entender do que se trata, né? E as pessoas ficam absolutamente curiosas, querendo entender isso. O Ministério Público procurou explicar, prestar contas à sociedade, né? Eu acho que isso faz parte. No passado, essa não era uma preocupação que deveria estar presente para um membro do Ministério Público. Hoje é essencial, inclusive é um princípio constitucional, está lá no artigo 37. Então o promotor não é só aquele que faz o processo, né? O promotor ele também interage com a sociedade, ele atende o público, ele faz diligência nas ruas, ele conversa com as lideranças da sociedade, ele faz a mediação de conflitos, dialoga, procura celebrar o termo de ajustamento de conduta. Não se pode olhar de uma maneira tão simplista. Isso faz parte de um perfil moderno de Ministério Público, né? Que interage com a sociedade, que conversa, dialoga, né? Não é só fazer processo, né? Doutora Ana Paula, Cláudio do Ipiranga, em que medida uma campanha negativa da mídia pode interferir na isenção de um júri popular? Olha, a parte de júri popular não é a minha especialidade, tá? O que eu acredito é que principalmente quando é feito a escolha, né, de um júri, o que o juiz, o promotor e o advogado vão procurar é a isenção. Mas, obviamente, o que se procura é o quê? A opinião do povo, né? Só nos crimes contra a vida que isso se aplica, né? Então não é como no direito americano. Então aqui seriam crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, genocídio. Então acho que, claro que vai se buscar, mas são pessoas e obviamente vão ter uma opinião final. Perfeito. Dr. Dávio Marcos de Pinheiros, um delegado que atua, não sei se é exatamente a tua área, mas... Não, mas eu acho que eu vou poder Dr. Dávio, um delegado que atua em um caso que já utilizou as redes sociais, pode fazer campanha contra alguém que ele investiga, pode continuar no caso? Marcos de Pinheiros, não é isso? Essa é uma pergunta que parece simples à primeira vista, mas ela tem uma pegadinha, não é isso? Então o que acontece? Se você pegar... Eu já caí na pegadinha. Não, pegadinha. Por quê? Caro Marcos, quando você faz essa pergunta diretamente, a primeira resposta que vem à mente é não, né? Porque a pessoa que vai fazer uma investigação, durante a investigação, pode descobrir que a pessoa não era culpada daquilo que está sendo investigado. Acontece que a gente tem visto muito no Brasil, muitas pessoas, autoridades, às vezes juízes, membros do Ministério Público, advogados, que acabam manifestando a sua opinião, a sua posição sobre determinado fato, e este fato está ligado a pessoas que acabam entrando na sua esfera, na sua órbita de trabalho. Então, a pergunta, na verdade, deveria ser diferente. Pode um delegado continuar na investigação de um caso sobre uma pessoa que ele está falando contra nas redes sociais, mas que ele entrou em contato com essa pessoa pela primeira vez? É diferente de você falar, pode um delegado continuar na investigação de um caso, falar mal de uma pessoa nas redes sociais, daquela mesma pessoa que reiteradamente ao longo dos anos vem praticando o mesmo crime, e esse delegado já está aborrecidíssimo, mas de novo você está fazendo isso, meu Deus do céu, né? Então, na verdade, a pergunta ela é mais complexa do que isso que está... Então, a princípio, não. É a pessoa que está... Como é que eu vou fazer uma investigação de uma pessoa que eu posso descobrir que ela é inocente? Mas, às vezes, tem até o fato notório, que pode... É bastante complexa a questão. Não é tão simples assim quanto parece, na minha opinião. Mas é bom acrescentar uma questão aí. O promotor e o delegado, eles não têm dever de imparcialidade. Quem tem obrigação de imparcialidade legalmente é o juiz. Perfeito. O promotor é parte, né? Eu examino uma situação e chego a uma conclusão, eu não tenho problema em externar essa conclusão, porque eu sou parte, eu defendo a sociedade. O delegado está apurando um fato, e se ele se pronuncia e valora determinada situação, ele não tem dever de imparcialidade. Quem tem esse dever é o juiz. Quem vai resolver um determinado conflito, dizendo se tem razão A ou B, é o juiz. Ele é que tem que ter
cuidados e prudência especiais em decorrência dessa imparcialidade que é imposta a ele por lei, né? Doutora Ana Paula, doutor Dávio, aproveitar a presença dos senhores aqui, a quebra de sigilo dos meios de comunicação digitais tem respaldo e proteção na Constituição e no Marco Civil da Internet. Essa proteção garante ao usuário o direito de indenização por danos causados pela violação indevida da sua privacidade. Mas há diferenças entre o e-mail particular e o corporativo, já que este é acessado por ferramentas disponibilizadas pela empresa. Assim, o funcionário não pode utilizá-lo de maneira indevida, negligente ou maliciosa, pois pode haver consequências e responsabilidades para a empresa. Exatamente. Até quando o funcionário, né? Aí até estendo também isso para funcionários públicos, né? A partir do momento que você tem um e-mail corporativo, ele é para uso exclusivo da sua atividade profissional. Então você tem o funcionário, ele tem que se subordinar, tá? Àquela política de segurança digital daquela empresa ou daquele órgão público. Então, se a empresa ou o órgão público veementemente vedou o uso particular, tá? Ou ainda, se ele usa isso de forma imprudente, negligente ou imperita, vai haver, inevitavelmente, a consequência, dependendo do fato civil e criminal. Mas, doutora Ana Paula, não deveria haver uma consciência de parte do... Eu estou aqui no Gente que Fala, a produção, a Zenilda disponibiliza um e-mail para que eu trabalhe no Gente que Fala. Não deve haver uma consciência da minha parte que este e-mail é para ser usado no trabalho e para os amigos eu tenho que informar o meu e-mail pessoal? Olha, acho que só consciência não está bastando, porque os trabalhos que nós hoje estamos fazendo nas empresas e também Sim. em instituições de ensino é fazer o quê? Um termo de uso, tá? Não apenas de correio eletrônico, tá? Mas de redes sociais e Wi-Fi, né? Porque hoje um smartphone ele tem um potencial ofensivo até de uma arma de fogo, dependendo do que você fizer, com uma imagem, com um comentário. Então a honra das pessoas nunca foi tão exposta e tão banalizada. Então é por isso que precisa ter, obviamente, o funcionário precisa saber a regra do jogo, né? Essa regra do jogo hoje chama compliance, né? Muito está se falando de compliance em combate à corrupção, mas existem aqueles pequenos desvios de conduta que acontecem no dia a dia. Né? Então, como você vai usar a internet dentro da empresa? Hoje o que nós vemos são muitos empresários, né? Muitos gestores de órgão público falando como se perdeu a produtividade desses funcionários. Por quê? Porque todo mundo quer ficar o quê? No Facebook, no Instagram, fica de bate-papo no WhatsApp e... O que acontece com o trabalho? Quem é que paga, né? Então, é por isso que, assim, tem determinadas empresas que até disponibilizam mesmo um cofre, né? Dá esse cofrinho, dá a chave para o funcionário e fala, assim que você chegar na empresa, você vai guardar o celular aqui. E se for uma emergência, nós temos aqui 300 telefones fixos. Você não vai estar incomunicável. E tem até empresas... Estará isolado. Exatamente. Se você pega um funcionário de uma linha de produção, por exemplo, de corte de chapas, você imagina se a pessoa está no celular e cortando uma chapa de aço, aí ela tem a mão amputada. Por quê? Porque não largou do celular e isso, infelizmente, é comum, acidentes de trabalho em virtude do uso do celular. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito, né? Até eu vi ontem, aqui na Brigadeiro, aqui do lado. Foi uma coisa difícil que aconteceu e o motorista falou, nossa, eu entrei na contramão na Paulista que eu queria pegar o Pokémon. Verdade. Não, apenas é uma questão sobre esse tema, que a doutora Ana Paula é especialista. Eu gostaria de saber, na verdade, se o monitoramento que é feito pela empresa, ele é feito de forma preventiva, ou seja, ela é feita de forma contínua, ou ele somente será feito após algum fato
em caráter repressivo, ou seja, como se fosse uma penalidade porque alguma coisa aconteceu, ou seja, a descoberta da queda de faturamento, por exemplo, ou alguma consequência que foi gerada contra a empresa que leva o administrador da empresa a então monitorar esses e-mails. Porque a minha dúvida surgiu porque eu estava pensando, a gente sempre com aquela preocupação com a questão da privacidade, e apesar de todos nós sabemos dessa consciência que é necessária, eu fiquei de você ter a sua separação, o que é particular, o que é profissional, eu fiquei pensando numa hipótese da empresa monitorar o e-mail corporativo e nele descobrir uma informação pessoal que coloque em risco a vida da pessoa que usou indevidamente o e-mail corporativo. A gravidade do conteúdo, apesar de não ser uma coisa corporativa, não seria um risco ainda maior no caso do monitoramento, trazendo então a atração dos princípios da inviolabilidade, da privacidade. Então é uma questão um pouco, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Claro. Nesse sentido seria mais uma coisa constante que a empresa pode fazer, ou então seria apenas repressivo no caso de haver eventos que levem ao monitoramento do e-mail corporativo. O que nós poderíamos deduzir disso? Porque no Brasil a gente, geralmente, as empresas, elas só começam a tomar alguma atitude depois que algum incidente acontece. A cultura de educação, de prevenção, né? O que nos Estados Unidos existe, que é o Law Administrator, que é o advogado que entra na empresa antes de tudo acontecer para passar área por área, né? Isso é muito difícil acontecer aqui, infelizmente. Então, esse processo que é a consumerização, ou seja, o funcionário, você não consegue evitar que o funcionário traga o celular ou o notebook para dentro da empresa. O que acontece, o que eu falo que dos procedimentos de compliance coloque regras claras, faça a vigilância, obviamente, dentro dos limites da lei, tá? E, obviamente, se ocorrer um incidente, você precisa dar a punição. Porque sem punição, obviamente, você não tem o quê? Até o exercício do controle da sua atividade profissional. Então é muito importante que essas regras estejam claras, né? E hoje, basicamente, 90% das empresas que estão preocupadas, né, em separar o privado do público, já existe. Você quer privacidade? Você use o seu e-mail pessoal, do qual eu, empresa, não tenho acesso. Agora, se você vai usar uma ferramenta que eu lhe dei, né, que é um e-mail corporativo, né? Isso também vale para os casos de WhatsApp corporativo, né? Então isso é mais uma forma de discussão. Será que isso é individual? Não, se o WhatsApp é corporativo, então mais uma vez você entra, é analógico a figura do e-mail. WhatsApp e e-mail são semelhantes nesse aspecto. Exatamente, exatamente. Doutor Liviano, a estreia, não sei nem se pode ser chamada de estreia da ministra da ministra Carmen Lúcia, acho que a posse dela, né? Na presidência do Supremo Tribunal Federal foi marcada por um discurso com recados sobre a agenda que pretende emplacar durante seus 2 anos de gestão. Carmen Lúcia pregou o esforço de uma justiça cidadã e mais célere, passando por uma ampla reforma do judiciário que seja capaz de transformá-lo com urgência. Eu fiquei muito impressionado e muito satisfeito como cidadão com a postura da ministra Carmen Lúcia na posse. Foi surpreendido com o discurso dela, a atitude dela? A história de vida dela é uma história de simplicidade e de humildade, né? E me chamou a atenção, por exemplo, na hora de fazer a saudação, que protocolarmente a saudação deve ser feita ao presidente da República, que é a mais alta autoridade, ela pediu licença e saudou o cidadão brasileiro, saudou o povo brasileiro. Qual é a simbologia contida aí? Isso, a meu ver, isso não é demagogia. Isso é o resgate do sentido de que nós da justiça servimos ao povo, né? A justiça não é um instrumento, um sistema baseado em palácios, em arrogância, né? A justiça, ela precisa ter os olhos sempre bem fincados no destinatário do seu trabalho, que é o povo. Portanto, me parece que essa postura de humildade, de simplicidade, ela fez questão de não fazer uma festa, sim, mas o país vive um momento de crise econômica, portanto, é uma atitude de o que ela demonstra? É um juiz que está conectado com a nossa realidade,
tá certo? A nossa realidade não é de desperdício, a nossa realidade não admite atitudes arrogantes, distantes daquilo que é o nosso mundo real, do momento complexo que nós vivemos. Portanto, eu louvo a ministra Carmen Lúcia, uma mulher. É importante que mulheres ocupem postos de poder, porque o país ainda tem iniquidades em relação a isso. Mulheres ocupam funções iguais às dos homens e recebem menos remuneração. Mulheres têm menos acesso a postos de poder. Portanto, a simbologia de uma mulher pregando a simplicidade, a humildade, uma justiça acessível ao povo, me parece extremamente importante, né? Eu me lembro uma vez, só para completar esse comentário aqui, eu fui convidado pela Associação do Ministério Público do Piauí para fazer uma exposição aos novos promotores. Foi logo depois daquela luta contra a PEC 37. E os promotores, ali ansiosos para começar o trabalho na comarca e tal, e eles queriam saber, mas o que é importante, esse começo? Falei, olha, quando você for fazer a mala, a primeira coisa que você põe na mala são as sandálias da humildade. Depois aí você vê os livros, as outras coisas que você vai ler. Começa pelas sandálias da humildade. Eu acho que a gente precisa ter sempre esta clareza, né, de que nós precisamos ser simples, humildes. A justiça não precisa de palácios, a justiça precisa de gente eficiente, gente acessível, que atende o povo, que julga rapidamente, com eficiência, tá certo? De maneira atenta. Portanto, me parece que as leituras deste discurso, dessa atitude da ministra Carmen Lúcia são extremamente importantes, são maduras, são absolutamente corretas, justas e necessárias. Doutor Davi, nós temos só um tempinho aqui, mas eu gostaria de perguntar ao senhor, que é advogado previdenciário, nessas discussões que temos sobre reformas e tudo mais, veio à baila uma carga horária de 12 horas. Então, mas a questão trabalhista referente a essa carga horária de 12 horas, na verdade, ela foi distorcida pela mídia um pouco. Na verdade, não se queria que as pessoas trabalhassem 12 horas sempre, mas que a carga de 48 horas, 44 semanais, fosse mantida com uma alternância diária de 12 horas. Isso já existe em categorias diferenciadas. Existe por uma série de convenções coletivas, de trabalho, em diversas categorias. Então, eu acho apenas que a coisa está sendo muitas vezes exposta pela mídia, ou mesmo por pessoas do governo, que é uma coisa questionável também, de uma forma, há falhas de comunicação. Eu acho que, como a gente já havia conversado em outros programas, que também envolvem não só a reforma trabalhista, mas a reforma da Previdência, o que não se pode fazer é se engajar em reformas feitas de uma forma precipitada, uma coisa superficial de enfoque ou precipitada, porque não dá para você enfrentar a questão trabalhista, a questão previdenciária de uma forma rápida, como se passou a ideia de que o novo governo gostaria de fazer. Não vai dar certo e vai causar problema com muita gente que às vezes nem tem nada a ver com esta ou aquela ideologia, mas simplesmente não quer que seja feita uma coisa sem um estudo técnico aprofundado necessário para que se possa concretizar uma reforma decente e a favor realmente do trabalhador brasileiro. Dr. Dávio Zarzana Júnior, é sempre bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pela oportunidade, e cumprimento os demais colegas da mesa e os ouvintes que nos assistem. Doutora Ana Paula Siqueira, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, uma grande oportunidade de diálogo e um abraço a todos. Doutor Roberto Oliviano, nosso Gente do MPD que Fala é possível graças à tua iniciativa direta de ocupar o espaço e trazer sempre esta agenda nas quintas-feiras. Na verdade é possível porque a razão de ser do programa é essa interação, esse aprendizado permanente. Eu agradeço pelas lições que eu recebi aqui dos ouvintes, das exposições do Dávio, da Ana Paula. Eu acho que essa interação, ela nos ensina bastante. A gente precisa ter esta humildade de permanentemente aprender e fazer com que isso se compartilhe. Então essa é a jornada do Gente que Fala e, para nossa alegria, se mantém e que se mantenha por longa jornada. Um forte abraço a quem nos ouve e a todos vocês que estão aqui na mesa. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benemerê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.